Temos que ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda? E se falando em mostarda, do que você gosta? Do molho, da hortaliça ou da cor de mostarda? O Reino de Deus e as Sementes, este é o segundo trimestre de 2022 da classe de adolescentes. As parábolas de Jesus são vivas. Esta é a lição número 5. Fique comigo que você saberá direitinho essa história do tamanho do grão de mostarda. A mensagem de Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Marcos capítulo 4, versículo 26. Vamos descobrir. A partir de duas parábolas contadas por Jesus, abordaremos questões como o crescimento invisível, porém constante no reino, e seu início inexpressivo, como um grão de mostarda, e seu resultado final. Um reino que começa sem muita expressão, parece essa a dinâmica do Evangelho. Nós entenderemos nesta lição como é a história da fé do tamanho de um grão de mostarda. Veremos o que isso quer dizer, e é isso mesmo que quer dizer. É interessante que muitas das vezes vemos algumas questões, independente do que for, uma árvore, por exemplo, que ela pode ser muito grande hoje, mas um dia ela foi muito pequena e ainda assim ela veio de uma semente, independente do tamanho dessa semente. Então, Jesus colocou aqui uma questão muito interessante, falando do reino de Deus como se fosse uma semente. Hora de aprender. Hoje estudaremos duas histórias que fazem parte de um conjunto ainda maior de parábolas conhecidas como parábolas do reino. Nesta lição trataremos de apenas duas. Em ambas, Jesus compara o seu reino a pequenas sementes. E por que Jesus colocou o reino como semente? O que isso tem a ver? Será que tem algo a ver? Porque se tem, o que é que tem a ver? Bom, como eu falei, toda árvore, para ser árvore, um dia ela foi semente. E há algumas plantas, por exemplo, que têm uma semente pequena. Mas independente do tamanho dessa semente, ela vai crescer. Este é o ponto do porquê Jesus colocou o reino como semente. Por quê? Porque hoje ele começa muito pequeno e ele vai crescendo. O reino de Deus. Assim podemos ver que o reino de Deus é tanto presente quanto futuro. Ao analisarmos os ensinamentos de Jesus, fica evidente a existência de uma tensão entre o reino que chegou e o reino que está por vir. Ele descreveu o reino como algo presente, mas também como uma expectativa futura. O reino, nós podemos começar com uma parte dizendo que o reino que compõe aí todo um reinado, vemos, por exemplo, a rainha Elizabeth II, né? Na Inglaterra, ela tem o seu reino, ela tem o seu território, assim dizendo que ela é a autoridade naquele território. Veja que há uma situação muito interessante, que Jesus ele é o rei, então é ele que vai reinar neste reino, e nós estaremos lá com ele nas mansões celestiais. Entretanto, se tratando de terra, aqui no planeta Terra, nós aqui, nós podemos também dizer que este reino é o reino presente, somos nós agora, a igreja, né? O evangelho sendo pregado e a igreja de Cristo, podemos dizer de uma forma assim, que aqui também está o reino. Então veja que Lucas 17, 21, que é a nossa referência que temos aqui, vamos ver o que diz a palavra. Lucas capítulo 17, versículo 21, nos diz assim a palavra: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então veja que aqui é o reino, né? Dentro de nós, dentro do nosso coração, nosso pensamento, nosso caráter, as nossas atitudes como cristãos. E claro, como sal, nós vamos temperar o mundo, né? Vamos deixar o sal, a sociedade temperada, né? Vamos falar exatamente do caráter cristão. E o sal, ele é justamente isso, ele não pega a propriedade de ninguém, ele é que dá o sabor. Então nós conhecemos o Evangelho, sabemos do Evangelho, o reino está dentro de nós, então nós devemos expandir este reino, expandir, fazê-lo crescer, né? O reino é como uma semente. Jesus disse que o reino de Deus também é assim.
ao ser semeado nos corações misteriosa e secretamente, ele vai crescendo e tomando forma, até que seus frutos sejam visíveis e abundantes, de maneira que assim como o lavrador precisa reconhecer seus limites, precisamos também aprender e aceitar que somente Deus é quem tem o controle de tudo. A Bíblia diz que um rega, um planta, um planta, um rega, outro, mas é Deus quem dá o crescimento. Quando semeamos a palavra, que é a semente, nos corações, ela vai crescer. A Bíblia diz em Isaías 55:11 que a palavra de Deus não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz, antes de prosperar naquilo que ela foi enviada. Então, quando você fala da palavra, quando menciona a palavra dentro do seu contexto para alguém, esta semente vai crescer naquele coração. Claro, invisível, você não verá, eu não verei, mas o Senhor, Ele verá. Então nós precisamos saber esse limite. Não é importante que nós venhamos falar da palavra, semear a palavra, mas precisamos ter o limite que é Deus quem dá o crescimento. Não é porque nós falamos da palavra com sinceridade, com honestidade, aplicamos a palavra, ou seja, falamos a palavra e vivemos a palavra, isso não quer dizer que uma pessoa aceitará a palavra, não quer dizer que essa semente vai ter um coração que vai receber bem essa palavra e vai crescer. Nós desejamos que ela cresça, mas nem todas as pessoas vai receber bem a palavra. Vemos, por exemplo, na parábola do semeador, que ele saiu a semear, e cada semente que era da mesma natureza, da mesma espécie, vamos assim dizer, né? Da mesma qualidade, com a mesma qualidade, ela caiu em lugares diferentes. Então nem todas brotaram. Teve umas que nasceram e morreram, teve outras que não nasceram, teve outras que deu frutos. Então veja que há uma diferença, mas importante é que nós venhamos sempre falar da palavra. Semear a semente, né? O crescimento do reino. Seguindo seus ensinamentos sobre o reino de Deus, Jesus lhe propôs outra parábola. E essa é tão cativante como a anterior. Agora ele recorre à semente de mostarda, a menor das hortaliças da Palestina naquela época. A mostarda, uma vez semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. Essa planta ela pode chegar até 4 metros de altura. Veja que há um entendimento, uma colocação equivocada, que muitas pessoas dizem que nós temos que ter uma fé do tamanho do grão de mostarda. Isto não é verdade. A Bíblia diz que nós devemos ter uma fé como o grão de mostarda, como não é do tamanho. Por que não? Porque como é ideia de semelhança, ser parecido. E por que é parecido? Porque a semente de mostarda é uma da menor ali da semente de mostarda da Palestina, mas ela chegava a ficar a 4 metros de altura. Isto quer dizer que quando Jesus disse que a nossa fé tem que ser como o grão de mostarda, é que a nossa fé ela tem que ser crescida, ela precisa ser acrescida. Hoje ela hoje é como uma sementinha, mas à medida que os dias vão passando, ela vai crescendo. Por isso que Jesus não falou do tamanho, porque se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, ela ficaria assim até o dia da nossa morte. Mas não é assim. Hoje temos um pouco de fé e a nossa fé vai aumentando a cada dia. Por isso que é como o grão de mostarda e não do tamanho. Então veja que aqui, uma semente que era a menor das sementes das hortaliças, fazia, na verdade, uma grande árvore com 4 metros de altura. É mais ou menos aí 1 metro acima do tamanho da altura da sua casa. Bota mais 1 metro acima da sua casa, é o tamanho desta hortaliça. É interessante também colocarmos que essa hortaliça é diferente da hortaliça que nós temos no Brasil. A mostarda que nós usamos aqui é diferente desta da Palestina. E a propósito, eu te fiz uma pergunta e você já me respondeu. Qual é, se tratando de mostarda, do que você gosta da mostarda? Da cor de mostarda, do molho de mostarda ou da hortaliça de mostarda? A hortaliça eu acho um pouco provável de você gostar. Conclusão. O reino já está presente entre nós, como uma semente que cresce de forma misteriosa. Esse reino continua crescendo dia após dia, você faz parte desse reino. Veja que essa semente ela cresce realmente de uma forma misteriosa.
Como você explica, por exemplo, uma semente que nasce? Que brota, é misterioso o negócio. E no sentido espiritual, como é que conseguimos ver que uma semente, uma vez que nós falamos para alguém, por exemplo, evangelizamos alguém, ganhamos essa pessoa para Jesus, né? A gente usa muito esse termo, mas na verdade quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas entendemos que nós fomos um canal de bênção para essa pessoa, para a salvação dessa pessoa. Você consegue ver como ela muda? Bom, em alguns casos, de forma geral, em questão de caráter, nós conseguimos ver e vemos bem. Você vê pessoas que mudam radicalmente. Você conhece uma pessoa que fazia algo errado e de repente aceita Cristo como Salvador e muda radicalmente. Isso é bem verdade. Entretanto, há outros que se dizem crente, mas é crente que é crente, né? Não mudam nunca. Continuam com o Egito dentro de si, né? Não sai, não tem uma vida de transformação, na verdade. Não existe uma mudança no seu caráter. Então, por aí a gente consegue ver. Mas uma forma interessante, que é a questão misteriosa da semente, é que nós não compreendemos como é que essa transformação se dá. Isso é somente obra do Espírito Santo. É o Senhor Jesus que transforma o homem. É o Senhor Jesus que molda o nosso caráter. Então veja que quão importante é nós continuarmos semeando a semente para que o reino do Senhor venha crescer, para que o reino dos céus cresça, para que cada um de nós venha compreender a importância de estarmos valorizando assim a palavra do Senhor e pregando a sua palavra. Vamos praticar. Número 1. Jesus diz que com o reino de Deus também é assim ao ser semeado nos corações, misteriosa e secretamente, ele vai crescendo e tomando forma até que seus frutos sejam visíveis, abundantes. E abundantes, melhor. Visíveis e abundantes. Número 2. A primeira você marca V e a segunda F. Então veja que há uma ideia muito interessante sobre a questão dessa semente misteriosa, que nós não conseguimos compreender como ela cresce, mas você vê o fruto, vê a transformação, vê a pessoa dando fruto, né? Aí você vê que realmente a palavra entrou no coração dessa pessoa e era um coração fértil, né? Que deu, fez crescer a semente, né? A semente achou, ficou ali guardadinho, né? O reino de Deus e as sementes, né? Então que nós venhamos a cada dia mais compreender as questões do reino do Senhor, que nós venhamos realmente priorizar o reino de Deus, priorizar a questão de semear a palavra, que nós venhamos realmente fazer como semeador, sair a semear, não olhar, não colocar no solo a nossa desculpa para não semear, independente de quem seja, independente de qual vil seja esse pecador. Lembramos que nós também éramos pecadores, aliás, continuamos sendo pecadores, só que lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e arrependidos, né? Mas que nós venhamos compreender que, independente do solo, até porque nós não conhecemos o solo, nós conhecemos o solo por fora, no sentido espiritual. Quando você e eu vemos uma pessoa, independente da aparência dela, nós não sabemos se é certo ou se é errado. Vou te dar um exemplo mais prático, para ficar mais claro. Você vai evangelizar uma pessoa. Aí essa é uma pessoa de boa aparência, se veste bem. O que você vai imaginar? Que é uma pessoa que tenha um bom coração. Mas na verdade pode não ser. Pode ser uma pessoa de bom coração, é verdade, mas pode ser uma pessoa que tem um coração perverso. E ao contrário, você pode também falar da palavra para alguém que não tem uma boa aparência, não tem ali, está vestido de uma forma simplória, simples, humilde, mas é uma pessoa de bom coração. Então nós não conseguimos falar com precisão que tipo de pessoa que é. Ainda tem uma outra questão. Ainda que nós saibamos que tipo de pessoa é, ainda assim nós devemos semear a palavra. Por quê? Porque pela palavra semeada, que você semeou, uma pessoa que outrora fazia coisas terríveis, por sua palavra, que é na verdade a palavra de Deus, ela pode ser transformada. Então nós devemos, independente de quem nós vamos evangelizar, nós devemos falar com o mesmo vigor, falar com o mesmo amor, falar com a mesma simplicidade e a mesma humildade, fazer aquilo que Cristo
faria no nosso lugar. Então, como nós fazemos? Nós procuramos continuar pregando a palavra, entendendo que a palavra é como uma semente. Você semeia, você fala da palavra e aguarda Deus dar o crescimento. E é uma outra coisa interessante, que conforme você fala da palavra, de repente uma pessoa que você não conhece ou não mora na sua cidade, você fala da palavra, outra pessoa na outra cidade dele pode continuar regando esta semente. E Deus vai dar o crescimento. Isso é importante. Nós precisamos compreender que, independente dos resultados, nós temos a responsabilidade de falar da palavra. O crescimento é Deus quem dá e não nós. Então nós precisamos compreender que o Senhor é como o agricultor. É Ele que conhece a semente. É Ele que faz a semente germinar. É Ele que faz a semente crescer. Então é Deus que dá o crescimento. Então não se preocupe com a ideia de que você está falando com uma pessoa e a pessoa não aceita a palavra. Importa que você continue falando da palavra. É claro que ficamos alegres quando uma pessoa aceita a palavra, aceita Cristo como Salvador, ficamos alegres, felizes. Mas independente se não for esse o resultado, você continue falando da palavra, lembrando sempre de Isaías 55:11. A palavra de Deus não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz. Talvez você nem veja o resultado, mas não aqui na terra, né? Mas veja na eternidade aquilo que você plantou aqui, você pode colher na eternidade. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!